Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O BES registrou prejuízos históricos nos primeiros 6 meses do ano, bastante pior do que o esperado pelo mercado. A exposição ao Grupo Espírito Santo foi a principal justificação para as perdas elevadas. No total foram 3.577 milhões de euros de prejuízos. A expressão histórico nunca teve tanta história como agora na Banca Nacional. E tudo porque os prejuízos registados pelo BES no primeiro semestre do ano foram e serão históricos. 3.577 milhões de euros de saldo negativo entre janeiro e junho deste ano, um número incomparavelmente superior aos quase 240 milhões de euros de prejuízos registados no mesmo período de 2013 e que ultrapassam as estimativas mais pessimistas do mercado. O número, 3.577 milhões de euros, deve-se quase na totalidade aos mais de 4.200 milhões de euros com imparidades e contingências. Traduzindo por miúdos, foi a exposição ao GES, a Angola e à Portugal Telecom que ditaram boa parte deste saldo negativo. Só a imparidade causada pelo investimento na operadora ascende a mais de 106 milhões de euros. Só para a exposição direta ao GES, e apesar de não haver ainda um plano de reestruturação conhecido, as provisões são de 1.206 milhões de euros. Deste montante, 823 milhões são para o Espírito Santo Financial Group e subsidiárias. Já a exposição a Rio Forte e subsidiárias implicou uma provisão de 144 milhões, enquanto para a Escom foram mais 239 milhões de euros. A estas provisões juntam-se 856 milhões para clientes do BES que subscreveram dívida do Grupo Espírito Santo. No final deste capítulo, há ainda lugar para 121 milhões de provisões devido a instrumentos financeiros que a atual administração não percebe a existência. Mas há mais, como um montante destinado ao Aman Bank da Líbia. Feitas estas contas, há uma outra questão, também ela séria. É que com este nível de prejuízos, o banco fica descapitalizado e não cumpre com os mínimos exigidos pelo Banco de Portugal. Apesar do aumento de capital de 1.045 milhões de euros, realizado em meados de junho. A nova administração do BES esclarece no comunicado enviado à CMVM que se tratam de fatores de natureza excepcional, ou seja, que não se deverão repetir daqui para a frente. Mas não dá muitos pormenores sobre a estratégia futura do banco. Admite, no entanto, vir a processar ex-administradores caso se provem que cometeram ilícitos que penalizaram as contas da instituição. Certo, pelas linhas escritas no comunicado, é que a nova administração, liderada por Vítor Bento, vai avançar com um aumento de capital para repor os rácios de solvabilidade do banco, fazendo em simultâneo a venda de ativos. Tudo para tentar anular este número que é histórico. A crise no BES é o principal tema deste Conselho Consultivo, com a análise de Rogério Fernandes Ferreira, advogado fiscalista, e António Gaspar, professor universitário. Aos dois, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Começava por vos pedir um comentário a uma notícia de última hora que demos aqui há instantes. Carlos Moedas, aliás, como comissário europeu, e não Maria Luísa Albuquerque, como se pensava inicialmente. Rogério Fernandes Ferreira, o que é que lhe parece esta escolha? Parece-me, antes de mais, que não é nenhuma surpresa atendendo aos dois nomes que estavam em cima da mesa, portanto, Maria Luís e Carlos Moedas. Mas Carlos Moedas chegou a ser falado para substituir Maria Luís na pasta das Finanças. Pois foi, e portanto eu queria realçar um outro aspecto, que é o facto de se manter Maria Luís no Ministério das Finanças, o que revela que, de facto, há necessidade de alguma estabilidade no momento de alguma turbulência também na economia portuguesa. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que foi uma escolha adequada entre dois protagonistas que estavam, de facto, em cima da mesa. Resta saber também em que pasta é que vai estar, qual vai ser a pasta que vai ser atribuída ao nosso novo comissário. Por outro lado, também esta questão da sintonia com o governo português, julgo que é uma questão relativamente irrelevante, apesar dela existir, obviamente que é uma pessoa que, digamos, da confiança do Primeiro-Ministro, mas o comissário, no fundo, passa a ter um estatuto diferente do que tinha até agora e o estatuto é um estatuto de independência relativamente ao governo que o indica. Mas acha que com Carlos Moedas Portugal pode ter uma pasta com uma dimensão menos relevante do que teria com Maria Luísa Albuquerque? Não sei se será assim necessariamente, depende agora de negociações políticas no seio da União Europeia. Portugal, de facto, não tem o peso suficiente para poder escolher a pasta com a facilidade que têm outros países, ou no fundo da indiciar ou da promover. Por outro lado, obviamente, que outros nomes podiam estar aqui em cima da mesa. Temos vários embaixadores que podiam ser candidatos também a este lugar.
A verdade é que Carlos Moedas ficou sem pasta em Portugal. Era responsável pelas relações com a Pois, Troika. desse ponto de vista mais individual, resolve-se um problema. Julgo que também não foi isso que esteve efetivamente em cima da mesa nesta escolha. António Gaspar, qual é a sua opinião? Olá, Marta, bom dia. Eu tenho para mim, quer dizer, que o perfil do comissário não é necessariamente o perfil desta pessoa que vai para lá, ou desta pessoa que foi indicado ou que será indicado pelo governo português. Acho que não tem perfil, a meu ver, para comissário. O comissário, para mim, terá que ser uma pessoa que tem um alto sentido do que é diplomacia, porque hoje, a este nível, as questões resolvem-se mais pela via diplomática e pelo que eu conheço e pelo que é dado a conhecer aos portugueses desta pessoa, não tem um mínimo perfil diplomático, até porque é uma pessoa, digamos, muito introvertida, muito calada, metido com ele próprio. Mas Maria Luísa Albuquerque fazia mais falta em Portugal ou em Bruxelas? Não, quer dizer, em Bruxelas não fazia de certeza, quer dizer, claramente não, porque pessoas com este perfil, e ela vai em linha exatamente com o perfil do Moedas, a meu ver, quer seja de Portugal, quer seja dos outros países, não é só o caso de Portugal, não é? Mas não fazem falta, digamos, à diplomacia, quer dizer, portanto, à construção europeia, não é? Tem que ser pessoas com outro perfil completamente diferentes, pessoas, digamos, mais sólidas em termos, por exemplo, em termos académicos e, sobretudo, em termos de relações em termos de relações internacionais, não é? Portanto, e aí não vejo... Maria Luísa seria a preferida de Jean-Claude Juncker. Quer dizer, mas isso é uma preferência pessoal do Presidente da Comissão ou do futuro Presidente da Comissão. Enfim, mas são os gostos dele. Mas acha que por isso podemos ter uma pasta de menor relevância com Carlos Moedas em vez de Maria Luísa? Eu também não tenho dúvidas, exatamente como tinha anteriormente, quer dizer, portanto, o Rogério tinha essas dúvidas e também tinha as mesmas dúvidas. Não sei se o facto de mudar de personalidade, se isso influencia ou não, apesar do Presidente da Comissão ter manifestado alguma singularidade pela escolha da senhora, não quer dizer que escolhendo agora o Carlos Moedas, que ele destine uma pasta diferente só porque as pessoas são diferentes, não é? Não sei, quer dizer, não tenho dúvidas se isso poderá acontecer assim, não é? Vamos então ao assunto principal deste Conselho Consultivo, os resultados do BES e o impacto na economia. Rogério Fernandes Ferreira, parece-lhe que este caso, que surpreendeu praticamente tudo e todos, com estes prejuízos de 3.600 milhões de euros, levanta uma desconfiança generalizada junto dos investidores em relação ao setor financeiro português e, no fundo, também à economia portuguesa? Eu acho que há mais uma etapa, de facto, da análise desta questão do BES com o anúncio destes prejuízos. O que é certo é que isto parece revelar, e é este ponto objetivo que eu queria realçar, parece revelar a falha nas auditorias, quer internas, quer externas, às contas do banco, não é? Portanto, e julgo que este é o aspecto importante que importa realçar e que importa, o mais cedo possível, resolver para o futuro em situações idênticas. Mas como é que tanta gente falhou? Pois, a questão é exatamente essa. É a pergunta que provavelmente as pessoas fazem. Como é que é possível, com tantas comissões de auditoria internas e externas, que de facto haja esta surpresa, digamos, neste semestre, com prejuízos deste valor? Portanto, este aspecto é que julgo que é importante realçar e, mais do que isso, é preciso, de facto, mudar. O Banco de Portugal, naturalmente, aqui endureceu também o seu discurso e as medidas que tomou com a destituição. A posteriori. Com certeza, depois de saber os números, mas também o Banco de Portugal, provavelmente, os números que conhece são, para já, os números que lhe vão sendo fornecidos pela própria instituição bancária. Aliás, o Banco de Portugal disse isso justamente nos vários comunicados que divulgou. Face aos números divulgados pelo BES, o Banco de Portugal assegura a solvabilidade. E, portanto, a questão concreta são as medidas que tomou agora, que são, de facto, por isso é que eu digo que é uma nova etapa, são medidas, efetivamente, mais duras, nomeadamente a destituição dos administradores que mantinham ainda em funções e que vinham, de facto, do passado. Portanto, é este aspecto que chegamos a uma nova etapa, vamos ver agora o que nos reserva o futuro. Mas no ponto de vista da supervisão não estamos só a falar do Banco de Portugal, podemos falar também da CMVM, da Troika, do BCE. Pois com certeza, portanto, eu estava a falar, digamos, das diversas auditorias e das diversas entidades que têm, digamos, estatutariamente a obrigação ou contratualmente a obrigação de fiscalização dos números que, nomeadamente, lhes são fornecidos para a análise das contas desta instituição. António Gaspar, mediante prejuízos desta dimensão, as necessidades de capital estão estimadas em cerca de 3.000 milhões de euros. Esta necessidade é o dobro do valor do BES em bolsa. Parece-lhe possível que este aumento de capital seja feito só com recurso a investidores privados? Bom, vamos lá ver, é desejável que assim seja, não é?
Mas eu antes gostava de dizer uma outra coisa, só para ilustrar, digamos, toda esta situação. Está aqui um case study, digamos, para as universidades e para quem quiser estudar este tema, de como se destrói um banco num curto espaço de tempo, não é? De facto, é elucidativo e é emblemático aquilo que aconteceu. Portanto, respondendo à sua pergunta, a meu ver, eu acho que ontem na Bolsa se passou, enfim, o futuro dirá e muito se escreverá sobre isso. Ontem assiste na Bolsa à inflexão de todo este processo, ou seja, a partir daqui vai crescer um banco novo, a meu ver, seria com todo o interesse de que o Estado não entrasse na recapitalização do banco, mas que entrasse, sim, digamos assim, novos acionistas, não é? Uma nova composição de acionistas e que relançassem o banco para um futuro completamente diferente deste. E aí não pode de maneira nenhuma ficar de fora, e eu penso que isso poderá acontecer no médio prazo, até a mudança do próprio nome do banco, não é? Porque o que aconteceu foi muito mal, foi uma situação que veio não só para o próprio banco, não só para os stakeholders, mas para todos, digamos, para toda a economia portuguesa e para todo o universo financeiro mundial, não é? Conheceu que um pequeno banco, à escala mundial, naturalmente, e europeia, aconteceu isto em Portugal, portanto, foi mau para Portugal também, veio criar uma mancha negra não só sobre este banco, mas sobre o sistema financeiro português, porque as questões que se colocam a quem está do outro lado haverá mais casos desses em Portugal. Portanto, isso foi desprestigiante para Portugal, foi desprestigiante para a economia portuguesa, nós já estávamos numa atitude de construção. A construção agora cai um bocado, não cai por base, mas cai um bom bocado. No fundo, o que está a dizer é que o BES, para além de uma limpeza nas contas, também precisa de uma limpeza na imagem. Completamente. Mas isso, enfim, eu passei muitos anos na banca e sempre que havia qualquer coisa, não, deste ano, não aconteceu nada disto, mas sempre que havia qualquer mácula, por muito pequena que fosse, havia naturalmente que mudar a imagem. Portanto, isto que foi feito até agora não chega, nem pouco mais ou menos, não é? Penso, e fazemos todos votos para que as consequências, digamos, da má gestão já fossem, em termos de números, já fossem todas apuradas, não haja mais surpresas nessa matéria. Agora, é preciso reconstruir o banco. Eu penso que ontem, de facto, foi a pedra que veio, digamos, onde vai assentar essa mesma reconstrução do banco. Reconstrução, desde logo, financeira, com mais solidez com outros acionistas que eu, enfim, acho que é desejável serem acionistas privados e, sobretudo, com o novo nome do banco. Portanto, fazer um lançamento. Agora, uma dúvida... Mas isso não aconteceu com o Millennium BCP, por exemplo? Não, porque são coisas completamente diferentes, não é? Não podemos comparar uma coisa com outra. Portanto, o que aconteceu no BCP foi uma situação de desregulação interna, mas não teve nada a ver com o que aconteceu agora no BES. Quer dizer, no BES tínhamos o caso do BPN, mas o BPN tinha uma cota de mercado de 1,2, 1,3, não é? Este banco tem uma cota de mercado de 20%, é o banco que em Portugal mais alavanca, juntamente com a Caixa Geral de Depósitos, o crescimento das PMEs, que é o forte do grande tecido empresarial português, e a economia portuguesa vai se ressentir naturalmente, porque a partir de agora o crédito que o banco concedia de uma forma mais ou menos sistemática vai cortar, naturalmente vai cortar, enquanto o banco não se reorganizar e ver se o banco terá condições ou não para continuar a apoiar essas mesmas ou outras PMEs, não é? Portanto, para a economia portuguesa é mau, é muito mau. Eu ouvi ontem a presidência do Conselho de Ministros a dizer que era mau. Não, é muito mau, quer dizer, o que aconteceu é muito mau para a economia portuguesa, de todos os ângulos, particularmente no ângulo daquilo que nós mais desejamos neste momento, que é o do crescimento, ou seja, ajudar as empresas portuguesas a crescer pela via do financiamento. Portanto, eu vejo com muitas dificuldades, aliás, vejo que há muitas dificuldades para esta gestão do banco agora. Eu até nem sei se esta gestão do banco é a gestão mais adequada para fazer, digamos, esse volte-face do banco, não é? Porque para fazer o volte-face é criar praticamente um banco novo e as pessoas que lá estão, como sabem, não têm experiência absolutamente nenhuma de banca, não é? Portanto, não sei se serão as pessoas, por muita consultadoria que estejam e advisors que tenham ao lado, de qualquer das maneiras, quem decide depois vai ser o acionista, mas a Comissão Executiva no dia-a-dia tem a obrigação de pôr em prática um conjunto de coisas, de maneira que eu não sei até se esta administração que foi escolhida, ou que foi indicada, ou que foi surgida pelo Banco de Portugal, será uma administração a curto prazo e depois virá uma administração diferente daqui a relativamente pouco tempo. Rogério Fernandes Ferreira, nesta altura há 4 banqueiros a braços com justiça. Jardim Gonçalves, fundador do BCP, Oliveira Costa, do BPN, João Rendeiro, do BPP, agora também Ricardo Salgado. O que é que isto diz da banca e da justiça portuguesa? Isso, de facto, é uma preocupação, porque o que nós estamos a ver
é que, de facto, a banca portuguesa, e isso vai-se verificar aqui também, provavelmente também no BES, anda de alguma forma a perder os centros de decisão nacionais, ou seja, não são os portugueses que já são os donos dos antigos bancos. Mas o BES era, com certeza, era uma portanto, família portuguesa. Já alguém falou, alguns jornalistas, já não me recordo qual foi, que falava no último banqueiro português, e este aspecto também dos centros de decisão nacional é um aspecto que eu realço sob esta perspectiva com algum pesar. De facto, posicionam-se já e os nomes que eu os mencionei aumentos... também são todos portugueses. Jardim Gonçalves, Oliveira Costa, João Ribeiro. Portanto, tem também este senão. Quer dizer, nós vamos assistir aqui no BES, provavelmente com este aumento de capital, a essa diluição que já assistimos noutros bancos. E, portanto, fazendo essa comparação, provavelmente posicionam-se já alguns hedge funds estrangeiros, o próprio Santander, e depois com soluções também, de alguma forma, portuguesas, como o BPI, que também se fala, que, como sabem, com ligações também fortes à Angola. Portanto, este ponto de vista, esse aspecto que eu gostava de realçar é, de facto, esta perda das posições nacionais no sistema financeiro e na banca, que de facto é pena. Por outro lado, Portugal tem-se procurado, nos últimos anos, posicionar, aliás, não com a força, do meu ponto de vista, suficiente, como plataforma de investimento, nomeadamente em África e no Brasil, e, portanto, todo este ambiente... ambiente dessa natureza, de desconfiança, exatamente, e com essas consequências até criminais, de facto gera aqui um ambiente económico que não é o mais adequado a esta estratégia, que essa sim é adequada, de Portugal como plataforma de investimento na Europa relativamente ao Brasil e à América Latina e à África. Portanto, há que passar rapidamente esta etapa e que resolver estes problemas pendentes. Acha que a forma como este processo foi desencadeado, por exemplo, Ricardo Salgado foi detido só quando deixou de ser presidente do BES, 2 anos antes a Procuradoria-Geral da República tinha emitido um comunicado a dizer que ele não era suspeito no âmbito do processo Monte Branco e que não havia nenhuma irregularidade. Acha que isto passa a imagem para a opinião pública que a justiça só atua com os poderosos quando eles deixam de ser poderosos? Eu acho que apesar de tudo, aquilo pelo que diz a comunicação social é indiciado Ricardo Salgado não tem diretamente a ver com este problema. Portanto, tem a ver com questões criminais, com indícios criminais de outra natureza. Portanto, acho que não tem diretamente relação. Mas o que é um facto é que também, se isto tivesse sido noutra altura, suponha que isto tinha acontecido no momento do aumento de capital do BES, quer dizer, era uma coisa impensável. Que repercussão é que isso teria no próprio aumento de capital que assistimos aqui há pouco tempo? Portanto, o momento, de alguma forma, até foi favorável. Mas a repercussão que vai ter agora com a situação Mas é uma do BES na repercussão economia? posterior, não é? É uma repercussão posterior. Acho que o momento anterior teria sido pior na Constituição, como arguído do Ricardo Salgado. Mas quando, por exemplo, um presidente de um banco recebe uma prenda de 8,5 milhões de euros, que afinal se revelou serem 14 milhões, é normal que isso não seja questionado pelos reguladores e pelos supervisores? Eu não sei se os supervisores e os reguladores tiveram diretamente conhecimento disso, e a partir do momento em que o tiveram, com certeza que o revelaram às autoridades para a investigação. E é por isso que aparece aqui o Ministério Público, e aparece de facto estes indícios, esta constituição de arguido, e é por isso que, enquanto arguido, é confrontado com esses factos e está, digamos, a explicá-los perante a Justiça. Não nos esqueçamos que o arguido é um estatuto de defesa do próprio, não é. Portanto, a pessoa está. Há indícios. É inocente até prova em contrário. Exatamente, é preciso também partir sempre desse pressuposto. António Gaspar, há pouco falávamos deste aumento de capital e explicava que preferencialmente deveria ser feito com recurso a privados. Acha que o BES pode excluir à partida o recurso à linha de recapitalização da Troika? Não, isso não quer excluir, não é? Aliás, o próprio Banco de ser Portugal... a última hipótese, no seu entender. Sim, o próprio Banco de Portugal ontem já vinha com alguma, digamos, com alguma dialética nesse sentido também, que poderá, eventualmente, ir por aí. Agora, eu acho que não tem interesse nenhum, quer dizer, portanto, se houver, e parece que há, parece que o Banco de Portugal tem chegado, digamos, intenções de investidores que querem apostar na recapitalização do banco. Mas a questão não é só se há, é a que preço. Não, repara uma coisa, vamos lá ver. Quem está nesta área sabe exatamente, quer dizer, sabe o que se passou com o Espírito Santo, não é? Sabe as repercussões, porque não são empresas ou não são fundos, eu não acredito que sejam bem fundos, portanto, sejam empresas que estejam neste setor há 10 ou 15 anos, não, estão neste setor há 50 ou há 100 anos, não é? Portanto, sabem a repercussão que terá, ou a potencial repercussão que terá este
esta situação. Portanto, ao avançarem para a recapitalização do banco, têm presente todos os cenários. E, naturalmente, se avançam, avançam com segurança, porque os grandes investidores, aqueles que vão investir, ou que se preparam para investir, no caso dos privados, umas centenas de milhões de euros, com certeza que sabem aquilo que vão encontrar e que sabem aquilo que querem. Mas com uma auditoria forense em curso e tanta coisa que ao longo dos últimos tempos escapou à supervisão, acha que os investidores privados têm essa segurança, têm essa confiança para entrar no capital? Não teriam, se calhar, aqui há 3 semanas esta parte. Agora, estou convencido, neste momento estou convencido, que há até mais, se calhar, investidores interessados hoje do que havia há 3 semanas ou há 15 dias esta parte, porque neste momento muito pouca coisa já poderá estar por fora, não é? Porque, claramente, aquilo que falhou, desde logo, foi a auditoria externa, não é? Porque a auditoria externa devia ter detectado ao longo dos anos este tipo de situações. E o próprio Banco de Portugal, em termos de auditoria, que é o Gabinete de Supervisão do Banco de Portugal, teria, porque, repara, e todos nós lembramos, no início deste ano, no início de janeiro, o Banco de Portugal fez um aviso sério ao Espírito Santo que não podia continuar com aquelas operações de carrossel, de financiamento e carrossel das empresas do Grupo Espírito Santo. E disse que não podia continuar. E o que é que aconteceu? Eles continuaram e incrementaram ainda mais esses valores. Portanto, essa situação, naturalmente, que é conhecida, essas situações, hoje não é mais possível fazer isso. Quem foram os responsáveis por essas situações estão fora do banco. Portanto, hoje há uma gestão completamente diferente. E mais, quer dizer, a recapitalização que se aponta, 3 mil milhões de euros, há quem diga que poderá ser os 4 mil milhões de euros. Para quê? Para ficar já uma reserva de capital para, eventualmente, se o banco vier necessitar disso. Portanto, eu estou convencido que quem estiver interessado, mesmo em entrar no capital social do Espírito Santo, pela recapitalização que vai ser feita, e que tem que ser feita, não é? Porque neste momento o Tier 1 está nos 5%, quando devia estar no mínimo 7%. Acha viável, como avançam alguns analistas de mercados, um cenário de fusão BES-BPI? Não acredito absolutamente nada. Não acredito nisso. Aliás, até seria contra por cento para a banca portuguesa. Porque é devido às elevadas necessidades de recapitalização? Não só isso. Em termos comerciais era mau, não é? Em termos comerciais, ninguém tinha qualquer tipo de vantagem. Quanto menos concorrência houver, nós sabemos que é assim, quando mais tendemos para uma situação oligopolística, pior é para os utilizadores. Portanto, quanto menos bancos houver, menor é a concorrência, pior é, digamos, para as empresas, sobretudo as empresas. E em que medida é que a entrada de um investidor estrangeiro poderá influenciar o financiamento à economia portuguesa? Então, vamos lá ver uma coisa. Quem entrar no capital social, a meu ver, quem entrar no capital social do Espírito Santo está no negócio. E está no negócio há muitos anos, como eu disse. Há 40, 50 ou 100 anos ou mais. Portanto, se está no negócio, o que ele quer é naturalmente rentabilizar que os seus ROAs, não é? Portanto, rentabilidade on equity, sejam interessantes para eles, não é? E para isso há que fazer do banco um banco com rentabilidade. Portanto, esses acionistas que vão chegar ao banco sabem exatamente o que é para fazer. E são eles que vão depois influenciar, em termos de política estratégica da instituição, em termos de política comercial, em termos de política de marketing, em termos de política de imagem, vão influenciar e vão, se calhar, dizer, se tiverem a maioria do capital, juntando-se 3 ou 4 acionistas, não, nós fomos por estes, o banco foi por estes caminhos, agora não queremos mais ir por estes caminhos, queremos ir por estes, que é o caminho que é da solidez, é o caminho da boa imagem, é o caminho, digamos, da recuperação, é o caminho dos ROAs cada vez maiores. Portanto, é isso que os bancos... ninguém pensa... Mas poderá haver menor concessão de crédito, menor exposição à dívida pública portuguesa. Vamos ver, numa primeira fase... A banca portuguesa deu um grande apoio. Sim, deu, é verdade. Mas numa primeira fase, nós sabemos, em qualquer empresa é assim, não é? Quando sai de uma situação difícil, há ali um espaço de tempo, que depois difere de empresa para empresa, e de setor para setor, para as águas acalmarem, não é? Porque não é logo no outro dia, não, está tudo bem, vamos já conseguir. Não, as coisas têm que, se calhar, não sei, um ano e meio, uma coisa que valha, até as águas estarem todas calmas. Está tudo sólido, está sim, senhor. Então agora vamos, com alicerces sólidos, vamos crescer no sentido que nós queremos. Até aqui, portanto, o Espírito Santo foi um banco de apoio às PMEs, de grande apoio às PMEs, não é? António, para trocar por miúdos, no fundo o que está a dizer é que o mais provável é que no espaço de um ano e meio, o BES praticamente não conceda crédito à economia. Sim, ou muito pouco, não é? Ou muito o resto pouco. da banca? Não, o resto da banca vai continuar. Não, o resto da banca vai continuar. 20% de cota de mercado que o BES tinha? Vamos lá ver uma coisa. Se não vai conceder crédito... Não, vamos lá ver. A retração do crédito à economia já foi feita há muito tempo, não é? Portanto, todos os bancos anunciam, se estivermos atentos às publicidades, temos não sei quantos milhões para conceder. Mas, atenção, está dependente da avaliação do risco de crédito. E com spreads elevados. Não, mas eu já não falo nisso. As empresas às vezes estavam disponíveis para pagar isso. Agora, é a aceitação do nível de risco de crédito. Porquê? Porque a aceitação do nível de risco de crédito
desde 2011 que apertou muito. Ou seja, empresas que tinham crédito com uma facilidade em 2011, hoje não têm acesso a esse crédito. Porquê? Porque os bancos perceberam, aliás, basta ver o boletim estatístico do Banco de Portugal todos os meses, e nós vamos ver que o crédito concedido às empresas não financeiras tem vindo a cair, concedido há 2 anos e meio esta parte tem vindo a cair, mas do outro lado, o crédito de cobrança duvidosa, o crédito mal parado, tem vindo a crescer. Portanto, isso é indicador, de facto, de que as empresas portuguesas não tiveram aquele desempenho que os bancos esperavam para poder pagar, digamos, o financiamento que foi feito, o serviço da dívida, não é? A amortização de capital e mais juros. Portanto, eu estou convencido que a política de crédito vai continuar como tem sido até agora, ou seja, com algumas restrições, olhando aos indicadores financeiros das empresas. A malha não vai alargar. Agora, é evidente que empresas que impõem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo agora, se calhar, não está em condições de financiar, vão procurar esse financiamento de outros bancos. Meus senhores, muito obrigada aos dois pela vossa análise neste Conselho Consultivo. Então, o ponto final do Conselho Consultivo, como habitualmente, regressa no Primeira Hora. Até lá.